A santa paz de Deus, sou o irmão Marcelo e seja bem-vindo ao canal Arca CCB. Deus abençoe a todos vocês que colaboram com o nosso canal. Recebemos algumas mensagens sugestivas de temas que também será criada aos poucos. Quem são os Néfilins? São seres gigantes, mas são resultados do cruzamento de anjos com mulheres? Em Gênesis capítulo 6, encontramos algumas passagens que nos parecem bastante problemáticas. Logo no primeiro verso, nós lemos sobre os filhos de Deus e as filhas dos homens. Esse assunto é controverso no mundo cristão. Alguns defendem que os filhos de Deus seriam os anjos, porém outros já defendem que os filhos de Deus seriam a descendência de Sete. Avançando para o verso 4, encontramos algo ainda difícil de se entender. A descrição de que havia gigantes na terra. Esse termo gigantes vem do hebraico Néfilim. Esse termo causou o surgimento de diversas teorias a respeito de saber se realmente os anjos teriam se relacionados com mulheres e assim nascidos gigantes. A pergunta que devemos fazer: anjos fazem sexo? Dentro dessa pergunta devemos utilizar a coerência bíblica e assim chegar a alguma conclusão. Se os anjos se interessaram por mulheres, dá indício de que os anjos são do sexo masculino. É claro que houve a aparição dos anjos com a semelhança de homem, e não de mulher. Por isso, não indica necessariamente que os anjos são do sexo masculino. Vamos ler em Mateus capítulo 22, verso 30. Porque na ressurreição nem casam, nem são dados em casamento, mas serão como os anjos de Deus no céu. Entendemos neste verso que os anjos não têm a necessidade de casar-se para procriar como o homem e a mulher. Gênesis capítulo 2, verso 24. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. Como podemos ver, a ordem de Deus sempre foi dada ao homem e à mulher que no momento oportuno se unam, diferente dos anjos, que nunca existiu nenhum mandamento de união. Mas como entender o verso 4 do capítulo 6 de Gênesis, quando diz: havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens e delas geraram filhos? Quem seriam os filhos de Deus? Os homens sempre foram chamados de filhos de Deus, como também os anjos são chamados de filhos de Deus. Vejamos, Jó capítulo 2, verso 1. E vindo outro dia, em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles, apresentar-se perante o Senhor. Perceba que fica difícil de ter a certeza se em Gênesis 6,4 está falando dos anjos ou dos homens. Então devemos verificar de forma mais minuciosa o verso. Fui pesquisar em outras versões bíblicas o mesmo verso de Jó capítulo 2, verso 1, e tive uma grande surpresa quanto à tradução. Vejamos essa parte do verso na Bíblia hebraica Sefer. Jó capítulo 1, verso 6. Certo dia, os anjos vieram se apresentar perante o Eterno. Na parte deste verso, diz os anjos, e não filhos de Deus. Jó capítulo 2, verso 1. Mais uma vez, chegou um dia em que os anjos se apresentaram perante o Eterno. Acredito que o mais coerente para este verso seria identificar os seres celestiais como anjos, e não como os filhos de Deus. Por quê? Não há nenhuma outra parte bíblica que identifique os anjos sendo chamados de filhos de Deus. Se considerarmos a palavra filhos de Deus para os anjos, Satanás também teria que ser considerado filho de Deus, mesmo se tratando de um filho deserdado. Tanto a Bíblia hebraica Sefer, como outras versões bíblicas, entenderam que o mais coerente seria identificar os anjos como anjos, e não como filhos de Deus, para que não houvesse essa grande confusão entre os cristãos. Fazendo uma leitura minuciosa no verso 4 de Gênesis 6, chegamos à seguinte conclusão. Havia naqueles dias gigantes. No verso em questão, afirma que já existia gigantes na terra.
Ou seja, não há relato de que esses gigantes foram o relacionamento entre anjos e mulheres. Continuando no verso, veja só. E também posteriormente, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, e elas lhes deram filhos. Entendemos que os filhos de Deus eram pessoas da descendência piedosa de Sete, que tinham comunhão com Deus e não os anjos. Aqui não está tratando dos anjos, mas dos filhos de Sete. Se esses filhos de Deus fossem os anjos decaídos, então seriam os demônios, e não poderiam ser mais chamados de filhos de Deus. Se continuarmos nos versos posteriores, também temos a prova de que os filhos de Deus não se refere aos anjos, mas aos homens. Vamos ver. Gênesis capítulo 6, verso 5. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. O verso foca na perversidade do homem. E por que não focou na perversidade dos anjos que teriam coabitado com as mulheres? Simplesmente porque não foram os anjos que coabitaram com as mulheres, mas a descendência de Sete. Dando continuidade no verso 6 do mesmo capítulo de Gênesis. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Neste verso, por que Deus se arrependeu de ter feito o homem, mas não disse que tinha se arrependido de ter feito os anjos que assim pecaram? Porque, mais uma vez, aqui se trata somente da perversidade do homem, e não da perversidade de anjos com homens. Esses são os argumentos que fazem entender que não foram os anjos que coabitaram com as mulheres, mas a descendência de Sete que tinha comunhão com Deus, porém estavam se corrompendo por causa da multiplicação do pecado entre os homens. Compartilhe os nossos vídeos, deixe o seu comentário a respeito dessa parte bíblica. Ainda não se inscreveu no nosso canal? Faça a sua inscrição deixando o seu like e ative o sininho de notificação. Fique na santa paz de Deus, no amor, na comunhão do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.